Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas. Hoje eu gostaria de apresentar para vocês a correlação vinculada à hipótese estatística. A gente primeiro tem que saber o que é uma correlação. Correlação é uma associação entre duas características quantitativas, isto é, quando constamos que duas características variam juntas, podemos dizer que elas se correlacionam. O que isso quer dizer? Digamos que possuímos duas variáveis quantitativas de interesse x e y. Uma correlação seria se houvesse uma tendência conjunta entre x e y. Ou seja, se a variável quantitativa de x variar, acabará influenciando na variável quantitativa de y. E para a gente saber se existe uma correlação entre a variável quantitativa de x e a variável quantitativa de y, a gente possui o cálculo do coeficiente de correlação, onde o coeficiente de correlação é igual à soma do desvio padrão de x vezes a soma do desvio padrão de y. Tudo isso dividido pela raiz quadrada da soma do desvio padrão de x ao quadrado vezes a soma do desvio padrão de y ao quadrado. Mas a gente tem que entender como o coeficiente de correlação de Pearson ou simplesmente o coeficiente de correlação varia. Ele acaba variando entre -1 ou +1, onde os coeficientes negativos significam uma correlação inversa e os coeficientes positivos significam uma correlação direta. Inversa porque quando o x aumenta, o y tende em média a diminuir, ou vice-versa. Se o x diminui, o y tende a aumentar. Já a correlação direta, o x aumenta e o y tende em média a aumentar. Ou quando o x diminui, o y tende em média a diminuir. Os valores máximos, -1 ou +1, indicam uma alta correlação. A dispersão dos pontos no gráfico são semelhantes a uma reta, enquanto os valores igual a zero, onde indica uma ausência de correlação, a dispersão dos pontos no gráfico são semelhantes a uma nuvem circular. Como é mostrado neste slide, onde apresenta os diagramas de correlação. No primeiro diagrama apresenta a correlação positiva, onde o x aumenta e o y diminui, onde o x aumenta e o y aumenta. E nessa forma ele acaba quase assumindo a forma de uma reta, sendo aproximado, fazendo com que o coeficiente de correlação seja aproximado a 1. Assim como no quarto diagrama, onde apesar de ser uma correlação negativa, o coeficiente de correlação está próximo de 1 por quase assumir a forma de uma reta. E é uma correlação negativa porque quando o x aumenta, o y acaba diminuindo. Já no terceiro diagrama, o coeficiente de correlação não está próximo de uma reta, ou seja, ainda o coeficiente de correlação acaba sendo que não está próximo de 1, mas está quase assumindo a forma de uma reta, ele acaba estando entre 0,1 a 0,9. Quando não há correlação, como foi dito anteriormente, ou seja, quando o coeficiente de correlação assume o valor igual a zero, os pontos formarão uma nuvem circular. Para explicar melhor, eu trouxe esse exemplo onde uma empresa desconfia se existe uma correlação entre o preço de venda dos produtos e a quantidade vendida, na qual apresenta um nível de significância de 5%. Neste exemplo, a variável x é o preço e a variável y acaba sendo a demanda. O n amostral neste exemplo será igual a 10. Por quê? Porque ele acaba possuindo como se esta tabela fosse referente a cada um mês. Ou seja, cada um mês, aqui tem quantos meses?
aqui existem 10 mesas, ou seja, o N amostral acaba sendo 10. E ao utilizar um dos programas que calculam sozinho a correlação, o coeficiente de correlação, como é o caso do PEST, chegamos à conclusão que o coeficiente de correlação deu-se que o coeficiente de correlação é de menos 0,98616, tendo assim uma correlação inversa, ou seja, se o preço subir, a demanda tende a diminuir. Se o preço abaixar, a demanda tende a subir, como é demonstrado no gráfico de dispersão. Onde o x acaba aumentando e o y acaba diminuindo. A demanda diminui enquanto o preço aumenta, como é mostrado no gráfico. Mas, para a gente saber se essa correlação é significativa, a gente tem que, neste exato momento, apresentar as hipóteses e calcular o T crítico e o T calculado. Para isso, em primeiro lugar, a gente tem que achar as hipóteses. A hipótese principal é se o preço influenciará na demanda. Na hipótese nula, o preço do produto não vai influenciar na demanda. Ou seja, para isso acontecer, para a gente já ter esta resposta, a gente tinha que saber, para confirmar essa resposta, uma das formas de confirmação dessa resposta seria o coeficiente de correlação ser igual a zero. Mas como não é igual a zero, a gente acaba neste exato momento vendo se o coeficiente de correlação é significativo. Para isso, a gente tem que fazer dessa forma. Onde a hipótese alternativa é que o preço do produto vai influenciar na demanda. Para isso, a gente tem que calcular o valor crítico e o calculado do teste. E neste teste, o valor crítico é 1,850, enquanto o T calculado é o coeficiente de correlação vezes a raiz quadrada de n menos 2 dividido por 1 menos coeficiente de correlação ao quadrado, que neste exercício será igual a menos 16,8. E para a gente saber se a gente aceita ou rejeita a hipótese nula, a gente tem que fazer dessa forma, como está explicado no gráfico. Se módulo de t calculado é menor que t crítico, a gente aceita a hipótese nula. Já se o t calculado for maior ou maior ou igual ao t crítico, a gente acaba rejeitando a hipótese nula. Esse menos 16,8, ao colocar em módulo, se tornará 16,8. Que em módulo sempre o valor tem que ser positivo. Como módulo de t calculado é igual a 16,8, que é maior do que o t crítico, que é 1,850, a hipótese nula acaba sendo rejeitada, fazendo com que a hipótese alternativa seja aceita. Ou seja, o preço do produto vai acabar influenciando a demanda, tendo assim uma correlação entre eles. Muito obrigado pela atenção e valeu!